Muito posto que eu peguei roubando, entra na justiça com pedido, liminar e reabre. Com roubo flagrante, eu gravo. 3 contos por Do ano. maluco que é moto Uber, mané. Com todo respeito. Do cara Tu que vai é roubar o maluco que é moto Uber? 3 contos. As pessoas são literalmente roubadas todos os dias em pós de gasolina no Brasil o tempo todo. E no Rio de Janeiro esse negócio tinha saído do controle. Tava uma coisa de ninguém olhar para isso. Obviamente, a máfia não se instala sem a omissão, sem a conivência de um monte de gente, e a gente decidiu entrar nesse negócio para poder bater de frente. E agora, cara, a gente quer tentar fazer com que esse negócio se expanda para todo o Rio de Janeiro, para que a gente possa em todas as cidades, porque o que a gente já começou a perceber é que o dono de posto ele não tem posto numa cidade só. O cara que é muito rico, que é o mafioso mesmo, ele tem posto numa cidade, tem posto na outra, ele é sócio de um cara, é sócio de outro cara, e acaba entrando nessa seara de, não tá dando para roubar no Rio, vou roubar em outro lugar. Ou então eu tô corrompendo o servidor de um lugar ou do outro porque eu me infiltrei na máquina estatal como um todo. Então a gente tem o objetivo agora de tentar elevar o patamar do combate a essa máfia com mais instrumentos, com mais ferramentas, para a gente conseguir combater de fato essa sacanagem toda que se instaurou, principalmente no Rio de Janeiro, mas é um negócio de todo o Brasil, sem dúvida. Tu acha que o governo federal tá fazendo um movimento para dar uma segurada nos preços que vão mudar, principalmente do diesel, né? Vai ter uns cara. É que eu não tô discutindo a validade, você vai ter que pagar essa conta depois, não é isso. Eu tô dizendo, vai ter uns caras que vai ter esse subsídio, de certa forma, chamando de subsídio, e vai aumentar o preço. Não tem a menor dúvida. Porque, cara, tem vários problemas. Tem o problema da bomba baixa, que é o problema que eu mostro muito nos meus vídeos, que é o posto roubando o cara lá, que bota o negócio e não entra os 20 litros que o cara tá pagando, tem a gasolina. E tem o problema do cartel, que é um mercado que em muitos lugares é cartelizado. Qual é o problema do cartel? Beleza, cara, a gente que decide qual é o preço, não importa. Pode cair, pode subir, pode descer. A gente vai decidir. Não tem como numa cidade onde o aluguel num lugar custa tanto e o aluguel no outro lugar custa menos. E é idêntico o preço da gasolina, do etanol, do GNV e do diesel. Tá. Então, se a gente não combate o cartel, medidas como essa são insuficientes. Perfeito. E é ruim do ponto de vista da população não ver o benefício da queda do preço, mas tem aí bilhões de dinheiro público que vão ser investidos nesse negócio para beneficiar a população e que vão ser jogados no lixo. Então, a gente também combateu... Não, que jogado no lixo, vai virar jato, vai virar dono de posto, iate. dono de posto vai nadar de braçada, porque ele vai comprar um diesel mais barato da distribuidora e não vai ter... O dono de posto safado correndo o risco de se fuder, é bom deixar claro, né? Cara, o cartel, ele é um negócio que hoje a gente tem até um mecanismo muito pior para combater. A nossa legislação é muito fraca para combater cartel, porque a gente meio que vê o cartel como um cara, não, o cara é empresário, ele tem que dar um jeito de aumentar mais o lucro dele. Então ele não tá tão errado assim, igual quando o cara tá roubando na bomba. Tem meio que uma suavização da imagem do cara do cartel, que é horrível, pô. Você tá fazendo só concorrência desleal. Se você quiser virar dono de posto do dia pra noite pra trabalhar certo, tu não consegue. Porque tem um cartel ali que só eles podem ter posto. E a população fica na mão desses caras. Esse que é o problema. O cartel gera concorrência desleal. Concorrência desleal gera um mal social enorme. O cara que tem cartel de bujão de gás. Cara, é um negócio essencial pra tua vida. Se ele cartelizou esse negócio, como é o caso hoje dos traficantes, da milícia fazendo, você não pode mais ter o direito de comprar o gás mais barato. Eles vão dizer qual é o gás que vai comprar. E a mesma coisa acontece quando tem cartel de combustível. A gente vai falar o quanto você tem que pagar e acabou. Não tem aqui um livre mercado acontecendo. O que a gente tem sempre que tentar que aconteça, ou incentivar que aconteça. Então esse mecanismo da subvenção do diesel ali, do subsídio do diesel que vai acontecer, onde não tem cartel, o preço vai diminuir. Mas onde tem cartel, as pessoas não vão sentir essa mudança no preço. Dá pra fazer uma operação semelhante a essa essas vistorias que tu faz lá no Rio, aqui em São Paulo também, cara? Cara, dá. Tudo que eu fiz lá, inclusive é o seguinte, eu fiz com muito menos instrumentos que outros órgãos têm. Eu tinha aquele galão vermelho de 20 litros e aproveita que faz a mistura de gasolina com água para ver o quanto que tem de etanol naquela gasolina. Coisas completamente simples, que qualquer fiscal que queira fazer pode ter acesso. Órgãos como IPEM, Polícia Civil e Metro tem muito mais instrumento que eu. Só por que a máfia cresceu? É porque tem aparelhamento estatal. Tem técnicos maravilhosos no IPEM de São Paulo, tem técnicos maravilhosos no IPEM do Rio, mas quem manda no negócio geralmente é um indicado político que foi colocado lá e que atende os interesses de políticos que estão ligados à máfia. Eu não vou aqui ser hipócrita e demagogo. Cara, hoje a máfia tá do tamanho que tá porque tem político envolvido no negócio que acoberta essa gente, que ganha propina, que ganha mesada, porque pensa aí, o posto de gasolina, se ele desviar 20% na bomba, que é um negócio que eu encontro toda hora, agora se o cara vender 1 milhão no mês, ele botou 200 mil no bolso sem vender. Sem fazer porra nada, porque o combustível nem saiu, cara. Ele não é igual, por exemplo, adulterar a gasolina aumenta mais de lucro do cara, mas ele ainda tem um custo. Ele compra a gasolina, adultera, compra a coisa que ele vai adulterar, tem um custo. O roubo na bomba não tem nada. O único custo que ele tem é o custo de implementar a fraude na bomba. O cara vai pagar 50 mil pra instalar um chip lá, o engenheiro instalar um chip pra ele, beleza. Ele recupera aquilo numa semana, cara.
Então é muito bom roubar na bomba. Por isso que esse negócio se popularizou entre os donos de posto ladrão pra cacete. E aí o que o cara faz? Eu e você temos dois postos, um do lado do outro. Aí eu boto um chip lá na minha bomba que começa a fraudar. A minha margem de lucro explode. Eu vou chegar, Igor, quanto tu quer no teu posto aí? Pô, meu posto vale 1 milhão, pelo que eu vendo aqui mensal, meu posto vale pelo menos isso. Toma 2. Por quê? Porque eu roubei tanto, fiz tanto caixa, que eu posso pagar o dobro do teu preço, porque vai valer a pena e agora eu vou ter 2 postos pra roubar, pô. E eu roubei tanto cliente seu, porque é o seguinte, minha gasolina é R$6, a sua é R$6. Eu vou botar 5,80, porque eu roubo 20%, a minha gasolina no litro não tá saindo a 5,80, tá saindo a 6 e pouco. Só que o cara tá achando que tá pagando 5,80. Ele tá saindo do teu posto pra ir pro meu. Eu vou te falir, cara. Tu não vai ter opção a não ser vender o teu posto. Pra mim que sou ladrão. Então, a máfia se orquestrou dessa forma e quem fiscaliza isso fechou os olhos por muito tempo. Ou então a nossa legislação amarrou a gente. Aí eu falei, cara, vamos ver se é isso mesmo, que não dá pra fazer, que não dá pra mexer. A gente fechou, mas infelizmente, por exemplo, muito posto que eu peguei roubando, entra na justiça com um pedido, liminar e reabre. Com roubo flagrante, eu gravo, eu boto na internet. Tem lá, todo mundo tem milhões viu, de visualizações, tá todo mundo aqui viu. porque eu E o vi cara esse não tem vídeo. vergonha de dar uma liminar pro cara. Você acha isso normal? E o que dá pra tu fazer? Porra nenhuma. Não, a gente recorre, derruba porque cai numa outra pessoa. E aí você vê o negócio como é que é louco. Tem posto que entra na justiça e perde. E tem posto que entra na justiça e ganha. E eu faço mais uma coisa nos dois, cara. Não faço nada de diferente. Eu encho um galão de 20 litros. Se entrou 20 litros no galão, tem que ter quanto no visor? 20. Aí tem lá 25. Aí você tá pagando 5 litros a mais a cada abastecimento. Agora eu penso um cidadão que trabalha de Uber. E que tem gente na Uber, nem todo mundo quer Uber, bota gás no carro. Tem gente que não quer, que anda no combustível. Ou moto Uber, cara de moto, que não tem gás. O cara de moto é mais fácil de ver. O cara que gasta R$1.000 por mês de combustível, que não é nada absurdo de uma pessoa gastar. Se o posto que ele abastece rouba 25% dele por mês, tá roubando R$250 dele por mês. Em 10 meses, Desse um cara? desse um cara. Por ano, esse cara tá aí sendo roubado 2.500 com mais 500, 3 contos. 3 contos por Do ano. maluco que é moto Uber, mané. Com todo respeito. Do cara Tu que vai é roubar o maluco que é moto Uber, 3 contos, mané. às vezes, cara, é um 13º Com dele. certeza, faz toda a diferença na vida do amigo, cara. Se Maluco, fosse botar no papel, é um 13º de um cara que não tem. É. Então, agora tu pensa, quantas pessoas abastecem no posto daquele cara? Um posto pequeno, cara, Michuruca, não tem menos de 300 clientes fixos ali, cara, que passam por ali, postinho com 2 bombas. Então tu tá falando de 300 caras que estão sendo R$3.000 por ano roubado. Cara, isso gera muito dinheiro, que compra político, que compra campanha, que compra policial, que compra investigador, que compra fiscal. Qual foi a minha diferença? Eu não tinha os melhores instrumentos e não tinha o melhor poder, tá? Tem gente com muito mais poder de fazer acontecer dentro do posto de gasolina do que eu. Mas eu simplesmente falava, cara, não adianta vir tentar me corromper.